Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast. Então, hoje inauguramos esse podcast que vai trazer as principais figuras que fazem com que o mercado da saúde aconteça. Então, além de falar de medicina, de tratamentos, traremos também os bastidores, do que garante que esse mercado seja perene, como assuntos de gestão, marketing, vendas e tudo que está por trás disso. Hoje o tema será a coerência da alta performance. Muito se fala de alta performance dentro do mundo do empreendedorismo, mas não adianta um CNPJ com performance financeira se eu não tenho um CPF por trás que consiga arcar com tudo isso. E para inaugurar, um convidado muito especial, já um amigo querido, cliente da BMO, Dr. Bruno Baquião. Importamos de Minas Gerais aí o médico para esse primeiro episódio. Brunão, muito obrigado pela confiança, muito bom te ter aqui. E vamos lá, vamos fazer essas horas aí, fritar a cabeça desse pessoal. É isso aí, Vitor. É uma honra aí ser o primeiro convidado desse podcast e espero contribuir aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero ser um episódio muito provocativo aí para todos. Vai, com certeza. Brunão, então olha só, antes de falar de medicina, me conta um pouquinho da história do Bruno, da onde veio o Bruno, por que escolheu medicina, enfim, fala um pouquinho pra gente aí. Cara, então, eu vim de uma cidade do interior de Minas Gerais, Nova Resende, e bem interior mesmo. E assim, lá, graças a Deus, eu tive grandes referências em casa. Então, os meus pais aí sempre me incentivaram a estudar, a ser melhor sempre. E eu estudava em outra cidade, então desde sempre aí eu tô nessa estrada ainda e vindo, né, igual eu continuo hoje. Então, na escola, você escolhia, assim, a matéria que você era melhor, né? Então, eu gostava muito de biologia, então dentro da biologia, o que a gente tinha, né? Então, na realidade, a gente fala muito, assim, em ajudar as pessoas, tudo. Eu acho que, assim, sempre teve isso por trás, mas eu acho que a gente tem que ser transparente, né? E o que me motivou realmente a fazer a medicina é porque era o que, na época, era o mais desafiador. Então, eu escolhi pelo mais desafiador e falei que eu ia conseguir aquilo e provei esse caminho. Cara, que massa. Mas para eu entender, então, tu cresceu em Nova Resende, mas estudava em uma cidade do lado. Foi só no cursinho ou estudou desde o ensino? Estudei na escola mesmo. A partir da 5ª série, os meus pais me colocaram numa escola em Muzambinho, e é uma cidade 30 minutos da minha cidade. Para interior é longe, né? Mas eu estudei lá sempre e tenho grandes amigos lá, e lá que eu trilhei esse caminho. É engraçado isso, né? 30 minutos. Quando eu tava chegando aqui, tu falou, não, ontem a gente chegou e aí foi ver o restaurante mais perto e tava longe, dava 20 minutos. Isso pra quem mora em Brasília, 20 minutos tu chega em qualquer lugar aqui, né? Mas no interior de Minas, 20 minutos você quase que chega em uma outra cidade, né? Então, bem diferente. Na minha cidade é uma rua pra você atravessar a cidade. Tá louco. Mas, ô Brunão, falando de referência, acho que isso é muito massa. Na tua família tem algum médico? Ou tu foi o primeiro médico da família Baquião aí? Na família Baquião eu tenho, sim, um tio, mas é um tio, assim, não é tio primeiro grau, mais longe, tudo, mas na minha família de convívio direto não tem nenhum médico. Meus pais aí começaram, vamos dizer assim, do zero, né? São, igual eu falei, grandes referências que sempre me inspiraram, e tenho só a agradecer e a honrar eles sempre, e tudo que eu tenho hoje, faço hoje, é graças aos dois aí. Pô, que top, velho. Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer engenharia mecatrônica pra montar robô. Cara, do nada, assim, coloquei isso na cabeça e pra mim esse foi o que me amparou até eu terminar o terceiro ano sabendo que eu queria fazer engenharia. Aí eu terminei o terceiro ano e aí quando eu fui olhar um pouquinho pro mercado, eu fui ver, caraca, velho, quem que tá aí no mercado? Quem é que faz robô por aí, né? Onde é que eu vou trabalhar se eu fosse fazer engenharia mecatrônica? E aí eu decidi por mudar pra engenharia de produção, porque na engenharia de produção dizem que você pode trabalhar do alfinete ao foguete. Então tudo precisa de produção, processo, gestão, né? E aí quando você olha pra medicina, assim, tu teve essa decisão de ser médico pelo desafio desde sempre ou foi no terceiro ano, foi por influência de algum colega? Tu já era aquela criança que brincava de cuidar dos pacientes em casa ou não? Como é que foi isso aí? Cara, eu sempre, assim,
me via como médico e sempre brincava assim também, mas sempre tive um cuidado muito grande com as pessoas. Mas assim, o que realmente me motivou foi realmente esse desafio de fazer o mais difícil e fazer aquilo acontecer. Então, foi isso. E assim, quando eu formei, cara, eu sempre tive assim, uma facilidade na escola e tudo. E todo mundo falava, né, que ele vai passar de primeira, né, no vestibular. No vestibular na medicina naquela época era muito difícil, né? Eu peguei e falei, então eu vou passar. E aí eu fiz 4 faculdades de São Paulo, as mais difíceis que tinha, cara. E tomei um banho de água fria. E aí eu fui morar em Campinas, Hum. fiz 2 anos de cursinho lá em Campinas, e junto com um primo meu, que sempre cresceu comigo, quis medicina também, a gente morou junto lá, e aí foi estudar de verdade, cara. Foram Caraca, então 2 anos então de tu já muito estudava em uma estudo. outra cidade, e aí formou e foi pra Campinas, porque não tinha cursinho na cidade lá onde você tava. É isso. Lá era, assim, sempre buscava ali o melhor, né? E igual eu falei, graças a Deus eu tive pessoas que me amparavam para isso. E eu e meu primo fomos morar em Campinas e, assim, era casa, cursinho, cursinho, casa, estudamos bastante. Passamos, inclusive, na mesma faculdade, no interior de São Caraca. Paulo. E depois eu fui chamado em Belo Horizonte, e aí tá um ponto de inflexão na minha vida, cara, que foi uma decisão que eu tomei muito difícil, né? Eu acho que a gente vai falar muito sobre decisão, né? Então, acho que foi uma decisão muito importante na minha vida, que para mim era muito mais confortável ir para o interior de São Paulo com meu primo, eu já conhecia ele, acho que ia ser tudo mais fácil. Talvez eu nem ia ter formado. É, tem isso também, né? E aí eu decidi que eu ia para Belo Horizonte buscar mais oportunidades, buscar algo diferente, e conheci pessoas que eu jamais iria conhecer se eu tivesse ido para São Paulo. Minha vida seria completamente diferente, né? Então, acho que foi um ponto de inflexão aí na minha vida, Então tu estudou em Campinas o cursinho e a faculdade de medicina tu fez em BH, então. em BH. Caraca, velho, isso eu não sabia. Pra mim você tinha formado em São Paulo também. Fiz em Não, BH. maravilha. E aí, Brunão, dentro da faculdade, como isso é algo que eu falo com muito respeito aos estudantes de medicina. Minha esposa é um estudante de medicina, né? Mas eu digo que em muitos dos casos a faculdade de medicina é quase que um prolongamento do ensino médio. Por quê? Porque nas demais faculdades, as pessoas entram na faculdade, no segundo, terceiro trimestre já começa a pegar estágio, trabalhar na área. E na medicina, você não pode fazer estágio, né? Você não pode trabalhar enquanto está na faculdade. E acaba que, assim, você não poder trabalhar prolonga esse amadurecimento do homem, né? Então, assim, às vezes demora pro cara perceber que tá na vida real porque, assim, estudou no colégio, terminou, cursinho. Aí vai pra faculdade de medicina, estudar, 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 estudar. E aí acaba que eu vejo, assim, né? Muitas pessoas, sei lá, último semestre de medicina, o cara ainda perdendo tempo, indo pra intermédio, como se fosse a principal preocupação e tudo mais. Como é que foi você lidar com uma certa imaturidade dos colegas de faculdade, sendo um cara que já se colocou em desafio, saiu de zona de conforto, morou sozinho, tudo isso vai te dando casca, né? Então, como é que Uhum. tu vê isso na prática? Porque isso é só uma percepção de fora. Se realmente é isso mesmo, na faculdade de medicina a galera vai com uma cabeça bem de universitário, assim, e tal. E como é que você lidou? Pra terminar a faculdade, porque isso eu sei, né? Você terminou a faculdade, já entrou no mercado de trabalho, de cabeça, tem um cara jovem, a gente vai falar um pouco dos teus números, das coisas que acontecem, mas normalmente o pessoal começa a vislumbrar resultado depois de muito tempo, depois de formado, né? Só que isso eu vejo que é por consequência dessa falta de casca criada no processo, entendeu? Como é que você vê isso aí, Bruno? Cara, então, essa saída de casa com 17 anos eu tinha, isso realmente criou uma maturidade ali, mas, para falar a verdade, assim, eu não era maduro de verdade. Então, assim, tive meus momentos de diversão e tudo. Eu acho que quando você. é, Hoje eu não sei, mas, assim, na época era muito difícil passar ali na faculdade. Depois que você passava, meio que assim, você Descarregava um pouquinho, né? falava, aquele alívio, né? Mas assim, a medicina, se você quiser ser um bom aluno e tudo, não tem como você se desviar tanto. Então, a medicina, ela
você tem que estudar realmente, tem que dedicar, e é um estudo integral, então você tem que ter seus momentos de lazer também, mas saber muito bem equilibrar isso daí. É, e eu acho que o ambiente conta muito, então ter pessoas ao seu lado que te incentivam, pessoas que têm o mesmo propósito que você, e isso vai te guiando aí para um caminho melhor, e isso vai formando uma maturidade ali ao longo da faculdade, que eu acho que na faculdade é onde realmente você forma essa maturidade de verdade, e a intenção é sair, formar com uma maturidade já bem estabelecida para você trilhar aí seu caminho correto. E na tua cabeça estava claro já, assim, na faculdade, o que você ia fazer depois? Porque ao menos o que eu vejo acompanhando a Bruna, né, velho, é que, assim, a cada rodízio que você vai de internato, você descobre uma medicina diferente, né? Então, falar, faz medicina. Cara, tem tanta opção depois que é bizarro, assim. Então, como é que foi esse teu processo de decisão sobre o que fazer dentro da medicina? Meu processo de decisão é até engraçado, cara, que eu entrei em medicina, igual eu escolhi a medicina desde sempre, eu entrei em medicina querendo cirurgia, cara. Olha só. E na minha cabeça era só cirurgia, provavelmente plástica, né? Porque também era o mais difícil e tudo, e aí eu queria sempre cirurgia. E foram 4 anos assim, porque na medicina tem o internato, que são os 2 últimos anos da faculdade, e dentro do internato você fica 2 anos rodando em todas as especialidades da medicina, né? Dentro do hospital, na prática, ver como que é o dia a dia, né? E olha como que Deus é, cara. Ele me colocou como a primeira especialidade de rodízio cirurgia. E na primeira semana eu desisti de cirurgia. Mas por É, quê, velho? cara, e eu vi assim, não sei se eram as referências que eu tive ali na cirurgia, mas assim, pessoas que tinham uma qualidade de vida péssima, cara. Que por mais que eram bons profissionais, eu vi assim, a vida deles não era uma vida gratificante, então assim, aquilo me afastou bem da cirurgia. E depois desse momento, dessa primeira semana, eu comecei a procurar, cara. Onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Já tô no internato. E comecei a ter um contato já com a nutrologia. É, tinha, teve um cara que morou comigo, um grande amigo, que eu devo muito a ele, né? Que inclusive a gente mantém um contato até hoje, trabalha junto até hoje, que a gente já vinha tendo esse contato com a nutrologia, o quanto a alimentação ali influenciava nos seus resultados, seu estilo de vida, que é o que a gente vai falar bastante hoje. Mas, cara, eu, dentro de todas essas controvérsias que eu tive entre as áreas, eu acabei decidindo pela oftalmologia, que tinha procedimento cirúrgico, o médico tinha uma qualidade de vida melhor e era algo que eu me interessei ali, né? Mas eu acho que no fundo, assim, não era algo que eu me interessei de verdade, sabe? Não era algo que eu tinha um propósito a ser feito. E aí eu formei querendo oftalmologia, só que eu formei, cara, passaram-se meses e começou o Covid. Então, Caramba. aquele tempo de ninguém sabia de nada, aquele tempo sombrio, né? E logo que começou o Covid, esse amigo meu também me chamou, ele já formou e foi para São Paulo. Ele me chamou para ir para São Paulo, eu já fui para São Paulo e a gente viveu no hospital, cara. Era Caraca. eu particularmente eu entrava no hospital segunda-feira e saía do hospital na sexta. Então, eu dormia no hospital de segunda a sexta, Mas trabalhando isso por conta do Covid? só com Covid, né? Então, trabalhei em enfermaria, em semi-UTI, em UTI também. E foi dentro do hospital que eu achei o meu propósito na medicina e escolhi de verdade o que eu queria hoje, né? Que dentro ali daquele hospital eu vi muita coisa, cara, assim, eram pessoas que chegavam, por exemplo, você admitia ali um paciente obeso, por exemplo, e todo mundo já sabia que o destino dele não ia ser muito positivo.
Então, ele evoluía muito rápido e para UTI e não suportava uma UTI, por exemplo. Pessoas muito magras, sem massa muscular também, tinham o mesmo destino de não suportar uma UTI. Já pessoas que você via ali no histórico delas, que eram pessoas que já mais saudáveis, que tinham um estilo de vida bacana, isso trazia, às vezes elas nem iam para UTI, cara, e quando iam, saíam da UTI. Tinham exceções, mas isso acontecia muito. Então, ali eu vi uma medicina que seria o meu propósito, de trazer uma prevenção para as pessoas não chegarem na doença. Então, eu tratar a pessoa como um todo, então entregar o melhor para ela, para que ela não adoecesse e a gente iria tratar a doença em si. Então, foi ali dentro do hospital que eu escolhi. Caraca. E aí, do hospital, tu já foi pra uma especialização, já foi estudar a parte de medicina da obesidade e hormonologia, né? Foi direto, Isso. então. Dentro do hospital, eu já comecei a estudar muito, cara. Eu estudava, assim, a gente ficava ali no hospital direto, né? Então, eu dormia no hospital, então o tempo que eu passava nos leitos, e aí eu ficava ali aguardando alguma intercorrência, e aí eu estudava bastante, cara. Essa parte da nutrologia, obesidade, hormônios, tudo que poderia equilibrar ali a saúde da pessoa para ela performar melhor, para ela ter uma saúde de maior qualidade, né? Ô, Brunão, e tu teve, assim, algum paciente ou algum caso de algum colega que tocou que foi, talvez, a virada de chave em si? Você conheceu uma pessoa, por exemplo, que tinha os problemas que hoje você trata, você viu onde ela chegou e foi a virada de chave pra, cara, é isso, assim. Teve algum caso específico ou não? Foi o contexto mais amplo, assim? Cara, não teve um caso específico, não. Foi assim, foi toda essa rotina minha de hospital que fez eu me ligar assim e relacionar ali todos os pontos, e com isso eu peguei e falei, cara, é isso. Então, a medicina não pode ser tratar doenças, ela tem que ser prevenir doenças. Então, você viver, viver mais não é suficiente, você tem que viver mais e melhor. Então, e evitar você ficar doente. Então, acho que esse é o caminho. E hoje eu vejo a medicina seguindo muito esse caminho. Cara, animal. Eu acho que não só o movimento da medicina, que desenvolveu muito nisso nos últimos anos, mas as pessoas têm mudado um pouco as referências, né? Eu digo que a gente vive falo muito isso lá na empresa. Cara, a gente vive uma crise de referência. Muitas das vezes a gente não sabe aonde mirar, né? Só que essa crise de referência, ela começa no próprio exame de sangue, né? Então, quando eu tive uma primeira consulta com o nutrólogo, eu entreguei meu exame de sangue e falei, olha só, tá tudo normal, cara. Tá, né? Dentro das referências aqui, não tô doente, tô bem. Acho que não vou precisar fazer nada. Quando ele começou a narrar, cara, a sua vitamina D, beleza, você não tá doente, mas não tá boa. Certamente está impactando o teu estilo de vida. Cara, quando ele terminou de fazer o exame de sangue, eu falei, ferrou, velho. A vida inteira eu passei achando que o meu check-up de fazer o exame de sangue já era o bastante. E muitos dos motivos por eu não conseguir dar próximos passos na minha vida pessoal, profissional, tava ali no exame de sangue. Então, entrando nesse tema de performance, eu venho de um mercado, Bruno, que normalmente os engenheiros vão para o mercado financeiro. Você que teve um tempo em São Paulo, você conhece qual é o ritmo de trabalho de São Paulo, e a alta performance profissional muitas das vezes é vista como você trabalhar muito, você gerar muito resultado, só que quando a gente vai, né, para pensar a custo de quê e por quanto tempo, você vê que a máquina começa a travar. Então, o tema do podcast ser a coerência da alta performance é justamente isso. Não dá pra gente ser alta performance em uma área da vida e não ser em outra. Não dá pra ser incoerente porque o corpo não entende isso. Então, eu sou alta performance no trabalho, mas sou indisposto em casa com a minha família. Sou alta performance no trabalho, mas tenho meus índices ali de referência do exame cagados, tô obeso, enfim. Como é que você vê isso hoje, assim? Olhando pro que a medicina te ensinou, imagino que você aprendeu a ler exame de sangue com uma outra lente da que você vê hoje, né? E o que você enxerga hoje como alta performance verdadeira? Trazendo, claro, pra parte médica.
Bom, alta performance, às vezes a gente pensa muito nos negócios, né, e tudo, e assim, eu vi uma frase, cara, que eu acho muito, que explica muito isso, que assim, não existe negócio de sucesso sem um projeto de vida. Então, eu acho que tange muito essa parte. Então, não adianta nada você ter ali um negócio de sucesso, ser uma alta performance no negócio, se você não está com o pessoal bem alinhado, não está com a família ali bem alinhado, o mental bem alinhado, né? Então, acho que a gente tem que ser alta performance primeiro nessa parte, que os negócios vão ser consequência e vai ser sustentável, né? Então, acho que é muito isso. Às vezes a gente acha que é só trabalhar mais e faturar mais e tudo mais, e acaba esquecendo de outras áreas, né? Então, eu acho que alta performance, é, a gente tem que falar de outras áreas também primeiro, né? E acho que vai muito por essa parte. Cara, e na medicina, assim, acho que todas as profissões precisam lutar de alguma forma pelo que o teu resultado não seja, não dependa de você vender a sua hora, né? Que eu acho que é o. Todo mundo faz isso. Um vendedor, se ele para de vender, não vai ter resultado. Mas o médico, mais do que tudo, existe isso desde a natureza em si da medicina, né? Então, a sua carreira, pensa, um cirurgião, você ia fazer cirurgia. Se por algum acaso tu perdesse as mãos no acidente, e aí, o que seria de você, né? Aí, enfim, eu queria, com base nisso, que você me explicasse qual que foi o teu processo de decisão, para entender aonde o Bruno venderia a hora, e se você chegou a passar por essa tentação ali de, cara, a realidade, o caminho é o fazer mais mesmo, porque hoje você poderia, além de tudo, tá pegando plantão, trabalhando sábado, domingo, ganharia mais dinheiro. Cara, o que te fez ter essa cabeça serena de, não, eu quero construir um negócio, eu quero um projeto de vida, e eu não vou vender a minha alma, vender a minha hora a qualquer custo só para ter mais dinheiro? Porque isso aí é uma realidade para muita gente na medicina. Às vezes tem muita gente que provavelmente está esperando essa tua resposta aqui para dar um estalo e falar, cara, o que eu tô fazendo? Será que vale eu entregar tanto assim só por dinheiro, né? Então, tem uma frase que um cara falou que eu não lembro qual que foi o filósofo, mas dizia assim, tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E é um pouco do que a gente vê, né? Mas fala aí, como é que foi isso? Até pra tu contar qual foi o processo, até tu parar de fazer plantão e pensar na clínica, pensar, enfim, diz aí. Eu acho que isso é uma história que a gente tem que voltar nessa parte dos plantões, né? Então, todo médico forma e começa a pegar plantão e dar plantão e tudo mais, né? Então, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, nessa época de Covid, final de Covid, eu já trabalhava ali com nutrologia, trazendo mais saúde aí de prevenção para as pessoas, mas eu também dava plantões, né? Então, inclusive eu dava plantão de pediatria, cara. Que isso? Pediatria. E um ponto engraçado que na pediatria, eles preocupam mais, né, tem que suplementar, tem que dar vitamina tal, mineral, tem que suplementar ali o bebê, a criança, né? Já no adulto parece que esquece, né? Hoje em dia está mais em alta essa questão de suplementação, mas na criança é meio que algo, uma diretriz, né? Você suplementar ali. E assim, eu lá trabalhando, né, no consultório e dando plantões, e cara, parece que não evoluía, não ia. E aí foi outro ponto de inflexão na minha vida, né? Um ponto decisivo. Eu falei, cara, a partir de tal dia eu não vou dar mais plantão. E aí, meu faturamento não estava tão legal, mas eu peguei e cumpri com isso. Falei, não vou dar plantão. E aí não Caraca. dei plantão, e com o meu faturamento de consultório ali estava difícil, cara. Passei dificuldades, vou te falar, cara. Mas foi onde eu foquei, gastei minha energia totalmente naquilo que eu gostava, que era meu propósito, e aquilo expandiu, né? Hoje eu até li uma frase ali na Bíblia, né, cara, que
fala que tudo que você foca expande. Então, quando você gasta energia mais em alguma coisa, aquilo vai expandir em tudo, em todas as áreas da sua vida. E isso aconteceu na minha vida profissional, quando eu comecei a focar mais no que eu queria de verdade, isso começou a expandir. Então, eu comecei a ter mais pacientes, ter a agenda mais cheia, comecei a trabalhar, eu trabalhava em BH, né, ainda, comecei a trabalhar em Goiânia, depois eu fui para Santarém, no Pará, Que isso. e depois eu atendi em São Paulo também, e comecei a atender alguns familiares ali em Nova Resende, na minha cidade, acabou que cresceu demais, e hoje a gente está finalizando uma clínica lá na Tá minha bom. cidade, graças a Deus. Então, para você ver que era uma coisa que estava com dificuldade, talvez se eu continuasse ali no plantão, eu ia seguir com essa dificuldade, ia melhorar um pouco, mas não ia expandir desse tanto quanto eu parar de dar plantão e iniciar, ia focar mesmo no que eu queria de verdade. Pô, mas isso te exige muita maturidade, né, Bruno? E aí, em algum momento, tu chegou a ser um médico que cuidava dos demais pacientes, mas não cuidava de você? Com certeza. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? É, e médico principalmente, cara. Você vê muito médico aí que tá com a saúde péssima e cuidando das pessoas. Eu acho que é algo que você aprende na faculdade ali, mas você não aplica isso em você, né? E no meu início de carreira, com certeza, eu não dava tanta importância assim por cuidar de mim e tentava fazer o máximo ali para os meus pacientes e tudo, mas depois, quando eu comecei a enxergar que, assim, eu não passava uma inspiração para meus pacientes, cara, eu falei assim, tá errado, eu trabalho com isso, eu tenho que mostrar para eles que eu aplico o que eu ensino, o que eu oriento em mim. E eu acho que, assim, tudo na vida você tem que ter um exemplo, tem que ter uma referência. Se você quiser passar confiança para o seu paciente, você tem que ser a referência dele. Senão ele não vai confiar em você. Então, eu acho que em todas as profissões, né? É difícil a gente falar isso, mas é a realidade, cara. Então, eu comecei a cuidar mais de mim, comecei a ter uma rotina matinal, que eu chamo, né? Bem Ritual matinal. estabelecida, o ritual matinal. E isso foi outro ponto que, assim, eu comecei a evoluir muito mais na minha carreira, cara. Cuidar dessa base, assim, me fez crescer muito mais e ser inspiração para os meus pacientes também, confiar mais em mim e ter melhores resultados. Então, conseguir transformar mais vidas, transbordar e servir mais gente, né? Pô, então, tu coloca como uma premissa, assim, para médicos que hoje ainda estão presos no plantão. Que é isso, né? Se tu faz 12 horas de plantão, como que você vai querer fazer academia, estudar? É meio incoerente, assim, né? Não tem como. Então, tu colocaria como, assim, se eu fosse um médico hoje, eu tô ali na fase do Brunão no hospital, fazendo plantão em BH, naquela correria maluca. Para de fazer plantão, começa a cuidar de você e cria um projeto sólido para trabalhar com constância nisso, até que, de fato, uma hora isso venha a acontecer, né? Cara, isso é muito difícil a gente falar assim que você tem que fazer isso, porque eu acho que isso vai de cada momento da pessoa. Então, depende do momento, cara. Porque, por exemplo, lá atrás eu estava no momento que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Eu sei que eu tinha pessoas ali que poderiam me amparar e tudo, mas tem gente que não tem, por exemplo. Então, você tem que trabalhar, só que você tem que trabalhar pensando que você não vai continuar fazendo aquilo sempre. Então, você tem que trabalhar pensando que é só uma passagem, só uma fase, que depois você tem um projeto já bem estabelecido para cuidar mais de você e, assim, progredir e evoluir mais na sua carreira. Então, essa pergunta acho que depende do momento de Não vai, cada não vai ter pessoa. uma receita de bolo, né? Não tem. Boa, Brunão, então só chegando nessa fase, né, do Bruno Nova Resende, indo pra Campinas, faculdade, vai pro hospital, no meio do Covid, já começa a atender em consultório. Então, como é que foi esse itinerário ali
Covid até a tua estrutura atual. Eu quero entender como é que você tá hoje e como é que foi o processo, né? Você me falou aqui, até nem sabia, em Santarém, eu não sabia que você tinha chegado, não. Acho que... Então, me conta aí, como é que foi essa jornada até a tua estrutura atual de atendimento? Cara, essa jornada, eu acho que eu tenho que falar aqui que eu devo muito a um grande amigo que morou comigo, né? Vou até citar o nome dele, que é o Bernardo, né? Então, é um cara que sempre me apoiou, me incentivou e, inclusive, a gente trabalha junto, a gente tem uma sociedade na clínica, né, que eu trabalho, e essas clínicas, ele que fundou a clínica, né? Então, ele tem essa clínica em Santarém, Goiânia, BH, e eu fui trabalhando nessas clínicas aí, é, sempre buscando ali novos tratamentos, novos pacientes e evoluindo. Santarém eu não durei muito não, cara, que era muito longe. Era só voo de madrugada e Caraca. assim, não fiquei meses lá e voltei Mas já. chegou a se estabelecer lá? Ou tu... Não, Não, é né? tudo. Sempre foi, cara. Então, assim, pra falar a verdade, até hoje eu não tenho uma residência própria, assim, não, sabe? Eu moro em BH, né? Mas eu fico uma semana em BH, vou pra Nova Resende, fico uma semana lá, volto pra BH, fico uma semana em BH. Meu Deus, Então, eu né? fico nessa estrada aí sempre. É, E às e vezes em eu, Goiânia também, né? em Goiânia agora também eu dei uma parada de Goiânia, né? Mas pretendo voltar a Goiânia, gosto muito de Goiânia. Mas assim, sempre ponte aérea, BH ia de carro, vou de carro, né? Então sempre foi essa loucura de estrada. Então é algo que eu vejo que é um momento também, igual eu tô Uhum. falando, é o meu momento, então eu tenho que viver esse momento, dar o meu melhor nesse momento, porque não vai ser assim para sempre. Então, eu já prevejo aí um futuro, eu com uma rotina bem estabelecida, uma residência própria e tenho também uma mulher ao meu lado que me apoia, me incentiva e isso é muito importante também, né? É, e eu acho que tudo você vai construindo para buscar sempre um próximo passo, evoluir sempre para um próximo passo, né? Nunca ficar ali numa zona de conforto. Ô, Brunão, aí só pra linkar com uma pergunta que eu quero fazer. Tu sempre foi um cara que olhava pro esporte, olhava pra rotina e se identificava? Ou antes da medicina tu negligenciava um pouco? Já teve sobrepeso? Como é que foi a tua história e com o teu preparo físico? Porque a pergunta que eu quero te fazer é: qual a importância da sua saúde hormonal, alimentação, de estilo de vida para suportar esse batidão de hoje, né? Porque, assim, parece legal. Às vezes, quando tu tá num boteco com os amigos, fala, não, eu trabalho em Belo Horizonte, trabalho em Goiânia, trabalho em Santarém, Nova Resende. Pô, o cara fica rodando o Brasil, isso parece legal, né? Mas, aí, irmão, quem passa 2 meses fazendo viagem começa a olhar pro aeroporto, puta que merda. É foda, né? Tem um bastidor difícil ali. Mas como é que foi? O Bruno já cuidava da saúde? Qual que é a importância hoje do teu cuidado e o que você faz de cuidado para conseguir suportar bem? Porque apesar de tudo, eu não te vejo um cara cansado, né? Então acho que existe coerência. Tem um cara na internet que fala muito sobre depressão, cansaço, mas eu olho para ele, o cara parece que tá deprimido. Então, assim, isso é meio incoerente, né? Essas coisas afastam, mas tu é um cara diferente, me conta aí. Cara, eu nunca fui uma pessoa assim fanática por esporte, nunca fui obeso também, né? Mas também nunca fui um cara que negligenciou demais a saúde. Então, assim, eu era muito competitivo, sou até hoje, então, assim, sempre brincava, jogava, participava de esportes, já participei de campeonatos aí de judô, já jogava futebol na rua, né? Antigamente era diferente, né, cara? Eh, e assim, o que que acontece? Mas eu nunca pensei muito naquilo pra. Era meio que automático. Então, assim, comia o que tinha, não fazia uma avaliação correta, periódica,
e tinha ali um sobrepeso, não era uma obesidade, mas estava um pouco acima do peso. E quando eu comecei a realmente cuidar de mim e tudo, só aí que a gente vê a importância, porque assim, quando você tá num momento ali que, por mais que você não esteja tão mal, mas você não tá assim na sua alta performance, o seu limiar ele fica mais baixo, né? Então você acha que você tá bem, mas só quando você muda essa régua que você sente o quanto você estava mal. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, comecei a deixar igual você tocou na parte laboratorial, então meus níveis de vitaminas sempre de acordo com os estudos que a gente tem, não referência de laboratório. Então, em níveis mais altos, a parte hormonal bem alinhada, a alimentação acho que é uma das bases principais, né? Então, evitar comidas processadas, evitar açúcares refinados, então, comecei a trazer isso para minha vida, praticar esportes ali diariamente, treinar diariamente, né? Eh, hidratar, dormir melhor, cara. Acho que o sono, assim, também é uma das bases principais, né? Eu falo sempre para meus pacientes dos pilares, né? Você tem que ter como prioridade na sua vida, se você quer ter uma saúde de qualidade para sempre, o sono, a alimentação e atividade física. E tem outra parte que, assim, é um pouco, não é tão a minha função ajudar, né? Mas eu acho que você tem que ter uma espiritualidade bem alinhada também e um gerenciamento de estresse. Eu acho que isso é a base para você ter uma saúde de qualidade, ter uma alta performance real e depois vem a parte do médico, né? Alinhar as vitaminas, os hormônios e deixar o corpo preparado para ter um limiar alto para você conseguir dar o seu melhor de verdade. Caramba, tu colocou, interessante, né? Isso como a base, antes da suplementação, antes dos medicamentos, é o básico bem feito, né? Aquilo que se fala há quantos anos? Cara, comer bem, dormir bem, fazer atividade física. E aí, e ainda assim a gente, pelo contexto atual, não vai conseguir manter os níveis de hormônio e vitamina alinhado, né? Eu tava conversando com um amigo na semana passada e ele me trouxe que tinha comprado vitamina D e tava meio incomodado. Cara, será que eu vou ter que tomar a vida inteira essa parada? Eu falei, irmão, olha só, eu não sei você, mas eu passo o dia inteiro atrás de um computador, dentro de um escritório, ou dentro do carro. Eu não tenho a vida de um. Infelizmente, eu acho que até algum dia eu vou chegar lá. De fazendeiro que passa o dia com exposição solar e gera vitamina D em índices ótimos naturalmente, né? Então, talvez, se ele não mudar o estilo de vida dele, ele sim vai precisar suplementar para que se mantenha no ótimo. Então, hoje, o que você vê? Assim, até que ponto o estilo de vida consegue suportar a alta performance e o que de fato precisa ser suplementado, levando em consideração uma vida comum, assim. Então, tanto de vitamina, enfim, me explica disso. Cara, isso daí eu acho que também é uma coisa muito individual, né? Cada pessoa, dependendo da sua função, do seu estilo de vida e também da sua genética, né? Então, é toda uma questão ali de estilo de vida combinado com a sua genética, né? Ambiente com a sua genética. Não é só a genética, mas também não é só o seu estilo de vida. E a partir daí, você entende o que precisa ser suplementado, o que precisa ficar mais alto ou não, entendeu? E, por exemplo, é muito melhor você tomar uma vitamina D, uma vitamina B12, ou até fazer uma reposição hormonal constante para o resto da sua vida, do que se você tomar um remédio de pressão, do que você tomar um remédio para diabetes todos os dias, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa parte também, né? Cara, que é verdade, que se for parar para pensar o custo que é, né, arcar com a doença, é muito maior do que prevenir, né? Então, realmente. Mas, ô Bruno, eu quero entrar numa parte meio filosófica aqui, para pegar a sua opinião na prática, assim. A gente vem desenvolvendo o mundo de um jeito bizarro, né? Se a gente for ver, agora com o IA, enfim, meio que parece o que desenvolvi antes em 10 anos, a perspectiva é que em um ano seja feito, né?
com as novas tecnologias agora. E aí existe um estudo humano que, assim, na medida que eu aumento e desenvolvo a técnica, a tecnologia, eu enfraqueço o homem. Por exemplo, eu hoje sou um cara que, se eu não ando com o Waze, eu fico perdido. Meu pai já vem de uma escola que não tinha GPS, não tinha um Waze. Então, naturalmente, ele desenvolvia uma fortaleza, né, e virtude para conseguir viver sem aquilo. Então, isso é natural. Na medida que as tecnologias vêm, a gente fica um pouco refém das tecnologias. E eu queria entender hoje, dentro do teu consultório ali, como que isso é aplicado no contexto de medicação. Porque, querendo ou não, hoje existem tecnologias que não existiam antigamente, né? Uma pessoa pode, com algum medicamento, meio que buscar o balde, né? De um jeito seguro, saudável. Só que você vê que isso também enfraquece um pouco a força de vontade, a fortaleza das pessoas. E como é que você consegue tratar isso, né? Equilibrando ali as medicações, mas também o estilo de vida para que não sejam uma dependência muito grande. Não, eu entendi, eu entendi. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque hoje a gente vê, né, pessoas eh, usando medicações como, não como uma ferramenta de auxílio, mas na verdade como uma muleta que ela não precisa. Então, por exemplo, você toma uma medicação para ficar mais ligado, mais atento, performar melhor ali. Depois você tem que tomar uma medicação para dormir. Depois você tem que tomar uma medicação ali para, sim, ter uma produtividade melhor, assim, uma medicação para cada coisa, vamos dizer assim. Mas muitas vezes essas medicações não são necessárias. Elas usam porque é uma forma mais simples, mais fácil, né? Porque hoje a gente está num ambiente de facilidades, né? Tudo tá ali pronto, fácil, ninguém quer se esforçar para conseguir algo de verdade ali. Assim, o que que acontece então? Eu acredito muito que sobre a base, eu volto a trazer as bases, né? Então, em primeiro lugar, você alinhar os seus pilares de vida, de saúde, né? Então, quando você está com o sono bem alinhado, você vai descansar melhor, você vai melhorar a sua produtividade, tá? Mas, meu sono não tá bom, talvez exija uma suplementação até a gente regular o sono, mas depois tirar, por exemplo. Talvez se você praticar atividade física, você vai ter um sono melhor. Então, tudo complementa o outro. Não adianta nada você tentar dormir melhor, falar que não dorme melhor, mas não faz uma atividade física, não come melhor. Então, você tem que ter isso tudo muito bem alinhado, ter esse gerenciamento de estresse bem alinhado, e a partir daí a gente vai ver o que você realmente precisa. Então, se você precisa realmente de uma medicação porque você não consegue, tem uma patologia de ter uma produtividade melhor, de pensar ali melhor, em relação ao sono, talvez você fique muito exposto à luz e tudo, talvez a gente vai ter que suplementar uma melatonina, por exemplo. Então, acho que é muito individual. Hoje a gente tem muito as medicações também, eu acho que vale a gente trazer isso para a obesidade, né? Que são medicações que também tornou ali muito fácil o emagrecimento, mas talvez muito fácil a perda de peso, a gente tem que falar, não emagrecimento É diferente, sustentável né? de verdade, né, que é diferente. Então as pessoas estão usando muito como uma suplementação, como algo do tipo que eu preciso perder 5 quilos, eu vou tomar até eu perder 5 quilos e depois eu vou Para. parar. Então acho que não é bem assim. Então eu recebo muitos pacientes que já sabem quais são as bases que a gente tem que melhorar, mas precisa de uma orientação, precisa de você estar cobrando ali sempre, de um acompanhamento de verdade, para que essas pessoas sejam forçadas a mudar e quando mudam, tem aquela visão que eu falei lá atrás, né? De ver o quanto elas estavam mal, o quanto hoje, depois dessa mudança que foi dolorida, foi sofrida, elas performam melhor, elas estão melhor, né? Uma
uma coisa também que eu ouvi no caminho, eu e minha namorada vindo no caminho, a gente ouviu um podcast que falou de uma frase, cara, que a águia, ela coloca espinhos no ninho do seu filhote, para que quando ele começa a crescer, ele começa a ser espetado, sinta um desconforto para ele conseguir voar. Então, através do desconforto que você evolui, que você busca Animal. algo melhor, né? Eu acho que isso é muito interessante, cara. E Cara, no mundo animal, a gente trazer aí pra gente, né? animal, velho. Cara, isso aí eu acho que é aplicado pra tudo, né, Bruno? Então, por exemplo, no contexto de empresa, né? O que mais acontece é o cara vai, constrói a empresa, aquela jornada do herói, né? Então ele é o monarca que faz tudo, carrega a cultura, constrói um negócio do zero e produz muita coisa, gera um negócio que, por exemplo, gera muito dinheiro, aí morre, aí vem um filho que estraga esse negócio. No fim das contas, acho que é um papel que a gente pode pegar até para um pai de família, né? Então, assim, pô, qual que é o papel do pai? Não é dar do bom e do melhor, né? Aqui, muitos pais vão assim, não, eu tenho que dar aquilo que eu não tive pro meu filho. Mas foi justamente aquilo que você não teve que te forjou a ser o cara que você é hoje, né? Então, acho que hoje em dia tem sido uma dificuldade, né? Gera uma dificuldade muito grande de, por todas as facilidades que a gente tem, ainda conseguir, de forma intencional, buscar certas austeridades que vão forjar, é quase que uma nova ciência, né? A gente não precisava, muita gente não precisava pensar e estudar sobre como conquistar a virtude. Hoje em dia, se não for uma matéria, a gente não constrói de forma espontânea, né? Então, tanto em empresas que quebram, mas imagino que dentro da própria saúde, né? Então, se a gente fosse voltar para o mercado de emagrecimento uns 2, 3 anos atrás, eu imagino que você deveria ter que gastar muito mais tempo explicando o que eram as medicações, quais eram os efeitos colaterais, às vezes até tentar elevar o nível de consciência da pessoa para que ela entenda que o sobrepeso dela ou que a obesidade é um problema. Porque há um tempo atrás a pauta era: aceite o seu corpo como é. A questão não é que você não tem que se odiar, mas se você não tá bem, é questão de saúde, né? Então, o obeso não é bonito, não é bom, não é saudável. Acho que isso tem mudado já. Até as grandes personalidades da internet emagreceram, né? Que lutavam contra essa causa. Só que agora a gente tem que saber, beleza, com as tecnologias e com a facilidade, como construir, né? No caso, pessoas que vão ter estrutura para a vida inteira, no caso, um pai de família, mas acho que você, como médico, precisa ainda passar por um processo de educar os seus pacientes para que eles tenham perenidade. Porque eu acho que a facilidade não é meio que um problema, né? É para ser uma oportunidade, mas se for mal utilizado, né? Por exemplo, eu já vi um vídeo de um cara falando assim, pô, comunjar é fácil, né? Tomando hormônio qualquer um. Enfim, aí a resposta dele, cara, se há uma facilidade e eu tenho condição de acessar isso, ótimo, tem que ser bem feito, né? Se eu tenho um supermercado aqui, eu não vou caçar o alimento, eu vou no supermercado, é mais fácil. Se eu posso ir de carro, eu vou a pé? Não, eu vou de carro. Só que aí dentro do emagrecimento, acho que agora é uma pauta interessante que eu vejo que daqui a 5, 10 anos a gente vai começar a ver os efeitos de tudo isso, né? Então, qual que vai ser o impacto psicológico dessa facilidade? Que hoje em dia as pessoas, às vezes, é, vão perder essa capacidade de criar casca para que depois elas consigam seguir e manter perene o emagrecimento. Então, dentro do que tu traz lá no consultório, assim, como é que você aborda esses temas? Você vê muitas pessoas que chegam, que não fazem a parte dela e que estão ali, naturalmente, cara, essa pessoa não vai conseguir desmamar agora, porque senão ela vai ganhar tudo de novo, porque não conseguiu massa muscular. Como é que você lida com a falta de força e do teu paciente fazer o que é o papel dele? Cara, isso aí a gente traz para medicina, mas igual você falou, né? É para a vida, né? Então, um pai, por exemplo, que dá tudo de melhor para o filho, ele não está forjando o seu filho a ser melhor, né? Ele está postergando ali algo que o filho vai ter que passar depois e talvez depois já seja tarde, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio. E meu pai é muito assim, cara. É. A minha mãe é a facilitadora, o meu pai vai forjando a gente. E por isso que eu acho que ele foi um bom pai e também eu acho que a mãe tem esse papel também de cuidar, né? E isso aí, igual você falou também das facilidades, né? Se você tem acesso a uma facilidade, você tem que utilizar. Que bom, né? Que bom que é fácil com essas medicações, né? E que bom que são medicações bem estudadas, que bom que
isso traz uma facilidade para a pessoa mudar. Então, isso que eu trago dentro do consultório, que você vai ter essa facilidade, mas você tem que mudar, você deve mudar. Porque se você não mudar agora, que está sendo fácil, um dia você vai precisar mudar por obrigação, porque senão você vai correr um risco de vida real. Então, eu trago o momento. Então, você está aqui até mim, então você tem isso, isso, isso de melhor para que você faça isso e leve isso para sua vida. Então, não é só mudar enquanto está fazendo um tratamento, é mudar para sempre, porque isso vai trazer ela uma pessoa muito melhor, não só no seu corpo físico, mas no seu corpo mental, no seu estado mental, na sua relação com o seu esposo, com sua esposa, sua relação com sua família, sua relação social. Então, melhora todos os âmbitos da vida dela. Não tem como essa pessoa enxergar aquilo e falar que não, eu vou voltar ao que eu fazia antes, ser sedentária. Não, cara, depois que a gente proporciona isso para a pessoa, aumenta esse limiar e ela acessa essa alta performance, ela jamais vai voltar ao que era antes, porque ela vê o quão ruim era. Muda a referência, né? Ô, Bruno, e assim, dentro da tua clínica, começou a aparecer muita oferta de medicamento extremamente duvidoso, medicamentos que são contrabandeados para o Brasil. Então, acessar o medicamento hoje não é o principal desafio, né? Há um tempo atrás só dava para acessar isso dentro do teu consultório, hoje em dia não. Qual que você vê que é a principal consequência disso? Da pessoa que não entende tudo isso que você fala, de cara, existe toda uma estrutura por trás, onde não é só eu perder peso, né? Eu preciso emagrecer e depois eu preciso ter estrutura para sustentar esse emagrecimento. Claro que vão ter pessoas que demandam um certo uso crônico por conta da doença, da obesidade em si. Mas o que você vê que é a pior consequência disso? Porque se tu for ver na internet, cara, tá todo mundo, muita gente usando, muita gente vendendo. Só que isso deve trazer consequências negativas, né? O que você vê isso no consultório? Chega muito paciente que já vinha utilizando medicações contrabandeadas, medicações de uso, enfim, sem receita. Como é que isso gera? O que isso gera na pessoa depois? Cara, chega poucas para mim hoje. Acredito que elas nem já sabem minha posição sobre isso, mas assim, às vezes chegam pessoas, mas que usaram, deram errado e estão chegando para uma direção, uma visão melhor. E, então, que tá usando mesmo chega muito pouco, e eu tento trazer esse esclarecimento para a pessoa e tudo, né? É, então eu acho o seguinte, você ter esse acesso muito fácil, isso gera consequências, né? Porque a pessoa não entende sobre o tratamento em si, o que que é, que não é só a medicação a gente fala é uma ferramenta de todo o processo, né? Eh, e isso traz consequências, mas a maioria dessas consequências não são agora. A maioria dessas consequências, essas pessoas vão colher no futuro. Então, por isso que a gente fala que a doença do futuro talvez seja a sarcopenia. Cara, Porque são pessoas utilizando medicações como se fossem suplementos, e medicações que são excelentes medicações, e medicações muito boas, mas para uma finalidade errada, que é perder peso, mas eu acho que o certo seria falar emagrecer, que a pessoa tem que ter essa visão que emagrecer é diferente de perder peso, e ela vai perder gordura, vai perder músculo junto. Então, a massa muscular é sinônimo de saúde. Então, a gente precisa preservar e aumentar a massa muscular para que você tenha um metabolismo melhor, para que você viva melhor depois, com mais funcionalidade. E aproveite e goze da sua velhice com funcionalidade, fazendo atividades básicas diárias, né? E a massa muscular proporciona isso. E pessoas que utilizam sem acompanhamento, muito provavelmente, vai chegar depois com a massa muscular baixa e o metabolismo abaixa
e isso depois gera um reganho só de gordura, do peso que tinha. E isso vai continuar ganhando depois, porque o metabolismo vai estar mais baixo. E, além disso, tem toda a depredação que tem de vitaminas, minerais nesse processo, a alimentação cai muito. Então, tem muita coisa envolvida, cara. Cara, que massa. Eu sei que é muito bom a gente falar sobre a importância de um acompanhamento médico. Então, se você não tem condição de fazer um acompanhamento médico de qualidade, leva isso para o seu médico, que hoje, por exemplo, saiu aí o Ozempic genérico, por exemplo, né? Que é um custo bem mais baixo, cara. Que assim, você tem formas de perder, de emagrecer de verdade com medicações que não precisam ser a melhor, mas com medicações que vai trazer um resultado para você, entendeu? Mas não usa a medicação só para ser a melhor, para perder peso apenas. Então, o rebote que dizem desses medicamentos não está ligado à estrutura do medicamento em si. Então, provavelmente esse rebote se dá pela perca de massa muscular, que depois vai fazer com que essa pessoa reganhe peso mais fácil, é isso? A maioria sim. Mas tem um processo fisiológico também, de a cada quilo que você perde, você diminui o seu metabolismo, porque assim, o corpo humano ele é muito inteligente. Tem pessoas que diminuem o metabolismo de uma forma, outras de outra forma. Então, por isso o acompanhamento também, para a gente entender como funciona o corpo da pessoa, como que ela vai reagir com aquilo e atuar ali diretamente para fazer ela evoluir melhor e não ter esse platô ali, né, na perda de peso. Porra, animal. E, Brunão, pra gente fechar esse bloco aqui da parte técnica, qual que é o teu maior case, assim? Se fosse falar, cara, não precisa nomear o paciente em si, mas qual que foi a maior transformação que você gerou hoje dentro do consultório? Cara, tem vários, né, nesses anos, assim, mas eu acho que eu vou trazer dois cases, assim, né? Um case seria que eu tenho muito orgulho de falar, assim, dentro da minha casa, cara. Então, uma transformação que eu trouxe para todo mundo lá de casa. Então, a gente tinha uma alimentação ali bem, assim, aquela alimentação só coisa industrializada, só pão, bolo, Bem mineira, doce, né? Quitanda, café com Mas açúcar. assim, sem fazer sedentários, tinha muita bebidas, tudo. E assim, é algo que eu venho construindo desde a construção da minha carreira dentro de casa lá. Isso para os meus pais eu falo, para minha família como um todo, minha namorada que está aqui comigo, a gente vive muito esse estilo de vida, né? Então eu trago isso para o ambiente ali que eu convivo. E isso para mim, assim, é muito recompensador eu saber que eu estou conseguindo passar essa confiança de também transformar pessoas que eu amo, né? Então, ver elas num nível melhor de clareza mental, de produtividade e sendo melhores pessoas, não só na parte física, né? Mudou bastante a parte física, isso é consequência, mas mudou a saúde, né? Então, a gente tira medicamentos de pessoas, então isso é muito bom, cara, muito satisfatório isso para mim. E outro case, né, de um paciente específico, é um paciente aí que, para mim, assim, é motivo de orgulho, né? Um paciente que perdeu aí já mais de 40 quilos comigo, mas acho que o peso, assim, acabou se tornando secundário também. Era necessário, era, né? Mas é um paciente, cara, que chegou para mim tomando remédio de pressão, diabetes, e chegou para mim muito sedentário, mas chegou para mim com uma coisa que todo mundo que chega para consultar comigo tem que ter, que é a vontade de mudar. Então ele estava disposto a aceitar o tratamento e executar aquele tratamento, e ele confiou em mim para isso. E a gente começou um trabalho ali, foi um trabalho de quase um ano, mais ou menos, né? Mas foi um trabalho que
a gente tinha metas de perda de peso, mas, igual eu falei, isso ficou secundário, né? Porque ele foi perdendo peso e foi emagrecendo de verdade e foi recebendo ali uma melhor qualidade de vida e foi mudando o seu estilo de vida. Ele odiava academia, cara. E hoje, assim, acorda cedo, 5 horas da manhã, vai para academia, se tornou um corredor amador. Tiramos todos os remédios que ele tomava para pressão, por exemplo. Tinha uma gordura no fígado ali, no fígado muito bem avançada, cara, grau 3, e isso gerava dores abdominais nele também, enzimas totalmente aumentadas, e assim, tratamos, cara, tratamos. Hoje ele não tem gordura no fígado. Fizemos aí o ponto que a gente conversou, né? Será que é preciso mudar o estilo de vida para, por exemplo, repor um hormônio? Depende. Igual esse paciente, a gente já iniciou com uma reposição hormonal para ele. Ele fez uma reposição hormonal via implante por 6 meses. Depois, nesse processo, isso ajudou ele a ter vontade, disposição e ter resultado mais rápido, né? E aí ele teve essa transformação, a gente voltou, ele voltou lá no consultório e eu avaliei ele, perdeu muito peso e o eixo hormonal dele restabelecido, cara, produzindo muito testosterona já. Eu falei, cara, não vai ser necessário a gente continuar com a reposição hormonal, agora a gente só vai acompanhar mais de longe tudo. Tá com o estilo de vida completamente mudado, trouxe a esposa dele junto, me chamou pro casamento Olha dele aí. também. Então, assim, um cara que você vê que é outra pessoa. Então, assim, essa transformação que acho que eu encontrei meu propósito na medicina por isso. Pô, Então, que massa, ver velho. essa transformação nas pessoas, ter esse feedback sempre que os pacientes estão me mandando mensagem, assim, isso me move, sabe? Pô, que massa. Até tem uma brincadeira que eu cheguei a dividir com você antes, Bruno, mas falam assim, né? Um dos maiores erros do empresário é virar amigo do cliente. Aí tem aquele meme, eu no dia seguinte junto com o meu cliente lá resenhando e tudo mais. Então, pô, acho que o vínculo que é gerado entre o médico e o paciente é um vínculo que naturalmente vai despertar uma certa intimidade e eu acho que o médico tem um papel fundamental nisso, velho. As pessoas às vezes vão atrás de um médico e é um dos motivos que eu falo que eu acho que uma IA nunca vai substituir um médico. As pessoas buscam no médico uma segurança que vai além de uma capacidade de diagnóstico e de prescrição, né? Então, pô, é muito massa ver isso, porque para mim é um sintoma real de quem entrega valor. Quando você tem, primeiro, as indicações passivas, né? As pessoas sendo seus vendedores, e naturalmente você ir criando um ecossistema que até algumas amizades vão surgindo aí. E aí, Brunão, quero trocar aqui um pouco agora o boné. Tirar o boné do Dr. Bruno e colocar o do Bruno, empresário. E aí eu quero que você comece me falando qual é o teu ponto de vista a respeito de vendas. Porque acho que a medicina como um todo cria um paradigma, né? De que o médico, ele tem que ser um sacerdote, né? Ajudar todo mundo, dar a sua vida pelo próximo. Fazem um juramento lá que não é contra isso, né? Então acho que dentro de tudo que você me falou, você acabou de me trazer cases e situações concretas de transformação de vida. Eu gosto de falar assim, cara, se tu me traz isso como uma realidade, é teu dever moral vender muito. Vender muito e chegar ao máximo de pessoas possível. E, naturalmente, o empresário tem, por consequência disso, um aumento de resultado. Mas como é que foi? Como é que você lida hoje com vendas? E como que foi essa transformação? Porque eu tenho certeza que da faculdade tu foi forjado com uma cabeça diferente da que tu tem hoje. Com certeza, cara. Vendas eu acho que é um ponto na medicina muito delicado, né, para a gente tocar, mas eu acho que é um ponto que a gente tem que apresentar, tem que trabalhar, porque, cara, para mim, vendas é servir. Então, você tem todo aquele aparato técnico para servir para a pessoa e aquela pessoa vai pagar um preço, mas é um preço que ela está pagando para você se comprometer com ela, dar o seu melhor para ela e você vai transformar a vida dela.
Então, você vai entregar para ela algo que, para mim, não tem preço. Então, o que eu acho que tem é valor, né? Então, você vai entregar para ela uma produtividade melhor no trabalho para ela vender mais, para ela ganhar mais dinheiro. Você vai entregar para ela um relacionamento em casa melhor. Isso não tem preço, cara. Você vai entregar para ela anos de vida. Cara. Anos de vida. Qual que é o preço de um ano? Quanto você pagaria para ver um Quanto dia? você pagaria para ver? Não tem preço. Não tem preço. Então, para mim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco toda essa carga que carrega em cima de vendas, né? E porque eu acho que realmente venda é servir, é você, se você confia de verdade no que você faz, nos seus resultados que você gera, então você tem obrigação de fazer aquela pessoa comprar de você o seu tratamento, porque você sabe que você vai gerar resultado para ela. Cara, acho que muita gente coloca o vendedor como sendo o malfeitor ali, né? O canalha, né? Como se assim, o bom vendedor é o que vende areia no deserto. Então, vender não é isso, né, cara? Vender areia no deserto. Isso é um picareta, pô. Né? Acho que o bom vendedor é o que vende água no deserto. E eu vejo que essa crise, é quase que uma crença limitante do médico de que ele não pode vender. Cara, eu já vi isso limitar a atuação do médico. O médico sabe que o paciente precisa ele sabe de tudo que o paciente precisa, mas ele não tem segurança de prescrever tudo por essa falsa trava de que, poxa, acho que vai ficar caro, não posso vender isso. Ele vai pensar que eu tô querendo vender, né? Então, poxa, quando a gente chega para falar de vendas e precificação com os médicos, cara, você não pode ser antiético a ponto de prescrever algo que o paciente não precisa. Isso é imoral. Agora, dentro do que ele precisa, é seu dever moral prescrever tudo, e o aumento de vendas é algo natural, né? Mas esse teu pensamento aí, acho que é o pensamento do Bruno hoje. Foi assim desde que tu formou ou não? Não, jamais, cara, jamais. Então, a gente sai da faculdade sempre com essa trava, né? Então, trava a gente pensar que, pô, eu fazia muito isso, igual você falou, né? Eu passava um tratamento e falava assim, eu acho que na época que tinha 2 medicações com preço muito diferente, eu falava assim, não, deixa eu passar essa aqui, porque acho que vai ficar mais barato ali para o paciente, né? Então, hoje não, cara. Hoje é algo que foi forjado também, né? Mas hoje eu penso o seguinte, o paciente que sentou na minha frente, cara, eu vou tratar ele como se fosse o meu pai ou a minha mãe. Então, eu vou entregar para ele tudo que eu tenho, que eu sei de melhor. Então, eu vou propor um tratamento para ele, independente do preço, cara. O melhor que tem. Tudo que for melhorar 1% a vida dele, eu acho que eu tenho dever moral de apresentar para ele, entregar para ele nesse tratamento. Beleza. A gente tem pessoas que realmente não conseguem, não tem ali orçamento suficiente para pagar isso. Ok, a gente vai conversar sobre algo que esteja ali dentro da realidade da pessoa, mas pelo menos eu ofereci para ela o que eu sei que eu tenho de melhor, que é o melhor. E aí, a partir dessa resposta da pessoa, a gente vai chegar num tratamento que esteja dentro da realidade dela. Mas eu acho que o médico ele tem o dever de prescrever ali o melhor para a pessoa sempre. Cara, eu acho que é isso, assim. E o que vem acontecendo, aí já entrando num tema mais empresarial mesmo, todo mercado passa por uma certa normalização de margem, eu digo assim. Então, por exemplo, 2017, se tu fosse lembrar do Érico Rocha, quando criou a fórmula de lançamento, quando surgiu o tal do marketing digital, né? Cara, as empresas, elas operavam com 70% de margem, Bruno. Então, o cara faturava 100 mil, sobrava 80 limpo. Só que aí, muitos deles criaram uma estrutura de custo de vida que considerava os 80%, e aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? Os custos foram aumentando, o algoritmo de entrega do marketing mudou muito. Tenho certeza que você já passou pela experiência de turbinar um post e isso gerar resultado. Hoje em dia é muito mais difícil ter resultado dentro do mercado digital porque aumentou o custo de aquisição de cliente.
O mercado foi se tornando competitivo e foi normalizando. E hoje em dia, negócios digital tem uma margem até melhor. Normalmente opera uma margem de 40%. Até no começo da BMO, a gente atendia clínicas e empresas de marketing digital. Depois a gente decidiu focar só em clínica. E foi isso que a gente percebeu. Empresas do marketing, cara, eles estavam rodando com uma margem de 30%, 40%. Só que os donos dessas empresas não se prepararam para isso. E aí criaram uma estrutura de custo achando que teria os 80%, criou uma estrutura de custo de vida caro o suficiente para quando reduzir para 40 ele teria que abaixar, e tal como você voltar à régua da vida anterior na performance física, cara, diminuir custo de vida é uma dificuldade muito grande, a pessoa se reestabelecer ali num outro formato, e eu vejo que é isso que tem acontecido agora com a medicina. Há 2, 3 anos atrás, as pessoas pegavam um medicamento que custava 3 mil, na clínica tu vendia por 15 e vendia fácil. Por quê? O que aconteceu? Cara, o nível de consciência dos pacientes era muito baixo a respeito do problema deles e da solução. Então, o mercado foi aumentando o nível de consciência e foi aumentando muito também a competitividade com outros concorrentes. A indústria farmacêutica mudou e hoje a gente vê, velho, uma medicina em que não é tão fácil eu converter as minhas vendas dentro do consultório, como era mais fácil antigamente. Então, acho que isso que você traz de, cara, eu consegui criar um plano de tratamento aos moldes da condição e da realidade da pessoa, é isso que vai diferenciar os médicos que hoje só têm um preço tabelado e jogam um valor de qualquer forma. Mas dentro desse processo, assim, você hoje vê dentro do teu consultório que tem sido mais difícil fechar as vendas, porque os pacientes talvez já sabem outros preços, já chegam pedindo o tratamento. Como é que é isso na prática? Cara, tem alguns pacientes, assim, eu busco mostrar para os meus pacientes qual que é a minha linha de trabalho, me posicionar, né? Porque, assim, na minha clínica, a gente não vende medicações, não tem uma receita para você ir lá e escolher o que você quer, não é uma farmácia, vamos dizer assim, né? Então, eu vendo o valor do meu acompanhamento. Então, da gente trilhar um caminho de tratamento, mas durante esse acompanhamento a gente vai ter pedras no caminho e a gente vai ter que desviar delas. Então eu sei como que a gente vai desviar delas. Então a gente está aí para isso, para apoiar o paciente quando chegar nessa pedra, ajudar nesse desvio de caminho, para a gente chegar lá no final e ter um resultado e uma satisfação do paciente. Então, esse acompanhamento ele é importante por isso, porque a gente acompanha o paciente, então, no final, eu quero o resultado dele mais que ele, cara, porque para mim é satisfatório ver o resultado dele e eu tenho certeza que ele vai chegar lá se ele seguir tudo que eu tô passando, né? Cara, e aí traduzir isso na prática não é tão fácil para todo mundo, né? E aí, é uma das coisas que a gente sempre fala, assim, a faculdade de medicina, ela não te preparou para isso. Ela não te preparou para conseguir transformar o teu conhecimento técnico em um produto que seja justo para o teu paciente pagar, seja rentável para que você consiga se manter no mercado, né? E você passa a ter que lidar com esses desafios ali de ter que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? O médico e o empresário. E aí, ô Bruno, dentro da tua jornada, cara, quais foram os teus principais desafios, assim, do Bruno empreendedor? Porque acho que em algum momento você precisou, caramba, então agora eu tenho um custo, eu tenho funcionário, eu tenho que pensar por quanto eu tenho que vender esse negócio aqui, e mês que vem eu tenho que vender de novo porque eu tenho um custo de novo. Então, cara, qual que foi a sua virada de chave, assim, e os teus principais desafios para consolidar o teu conhecimento técnico e transformar ele em um modelo de negócio? Cara, eu acho que essa parte também é uma trajetória que eu tenho que trazer aqui buscando lá atrás, né? Então, eu estava num momento que realmente eu foquei muito, estava muito focado, já tinha mudado meu estilo de vida, meu limiar já estava lá em cima e é aquela questão, né? A gente busca eu penso que a gente tem que buscar o progresso depois a ordem, não a ordem e progresso, né? Então, eu tava com esse progresso, assim, nas alturas, e aí, só que eu via que
pô, tava tudo desorganizado. Então, eu falei assim, eu tenho que achar alguém, porque eu não estudei para isso, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, não tenho tempo para isso, e eu preciso continuar entregando resultado, tratamentos melhores para os pacientes, mas eu preciso de organização aqui, né? Tem que organizar a casa. Então, eu comecei a me dedicar mais nesse conhecimento de gestão, nesse conhecimento empresarial, e aprender mais e conhecer pessoas, buscar aí mentores, né, mentorias, e, cara, teve dias, assim, semanas, né, que eu fazia, era 4 reuniões por dia, né? A minha irmã, meu pai até brinca comigo, né? Nossa, nunca vi fazer tanta reunião. Mas eu fazia, tipo, 4 reuniões por dia, e tentando achar alguém, sempre com o pé atrás ali, com todo mundo. Até que eu fiz uma reunião lá com o Júlio, né, seu sócio. E aí, cara, eu vi uma confiança ali e foi onde a BMO entrou na minha vida, né? Então, entrou para colocar ordem nesse progresso. Então, esse momento foi outro ponto de inflexão, porque eu tive pessoas que entendiam de negócios e que eu não terceirizei, não terceirizo isso. Eu quero saber o que está acontecendo e quero entender daquilo, da estrutura, por mais que para mim é mais difícil, mas eu quero entender, mas eu quero ter pessoas que sabem o que fazer para aquilo. Então, esse momento foi muito importante, que a partir daí eu consegui organizar tudo, ter clareza sobre o que eu estava fazendo e a partir daí conseguir estruturar melhor os tratamentos e a saber até onde eu posso ir em questão de preço, até no mínimo que eu posso chegar, porque o médico, assim, ele é muito nessa questão de que ajudar, né, cara? Então, assim, às vezes eu vou passar um tratamento, eu quero chegar ali eu vou sair perdendo, cara. Mas, assim, vocês me ajudaram bastante, cara. Eu tenho a agradecer muito a vocês nessa jornada, e eu aprendi muito sobre gestão com vocês e aprendo até hoje, e é algo que eu sempre vou buscar estar aprendendo também. Vou sempre em eventos de gestão, de empreendedorismo, porque eu acho que é essencial na vida de qualquer pessoa. Então, eu acho que a essência da gestão, você tem que levar isso também para a vida, assim como da medicina, da saúde, né? Melhor em todos os âmbitos da sua vida, você ter uma essência ali aplicada nesse conhecimento de gestão, vai melhorar muita coisa na sua vida também. Cara, a gente fala muito enfim, o médico, ele cuida da saúde dos outros, né? Só que existe uma base que permite que o médico faça isso, que é a clínica dele, é a empresa dele. E muitas vezes eu vejo que o médico, ele negligencia a saúde da empresa. Então, ele enxerga a clínica como um CNPJ que ele fatura e ganha o dinheiro dele. E meio que isso, num contexto de plantão, é assim que acontece mesmo, né? Só que se você não olha o teu CNPJ do Bruno Baquião LTDA, né? Como só o lugar onde você tira o seu dinheiro, cara, você nunca vai conseguir projetar, ter um modelo de negócio que funciona apesar de você. E aí eu acho que um dos principais problemas que os médicos vão sentir daqui aos próximos anos é porque até antes da gente começar o trabalho contigo, não tinha definido a remuneração que o Bruno pagava, o doutor Bruno, naquela operação. E aí parece que você tem uma margem muito maior do que tem. Só que, por exemplo, se eu fosse abrir hoje uma clínica médica e eu quero vender tratamentos de obesidade, cara, se eu for vender, eu não consigo vender 100 mil reais de tratamento sem pagar um médico. Então o Bruno não pode deixar de se pagar enquanto médico. Porque senão vai parecer que eu tenho uma margem. Se eu conseguisse vender tratamentos médicos sem médico, a minha margem seria gigantesca. E aí, quando essa margem começa a cair, é onde tem um problema. Então, o mercado, ele sempre permitiu, Bruno, que a gente tivesse uma margem de erro muito grande. E eu digo que os médicos que não tomarem a decisão por olhar o negócio dele, a clínica deles como um negócio mesmo, eles, por exemplo, vão começar a sentir um problema já daqui a 4 meses. O que tem acontecido no mercado de emagrecimento, por exemplo? Antes, você vendia um tratamento, né, de 6 meses, teu paciente começava a usar os medicamentos aos poucos,
E no final das contas, você não precisava ter em estoque hoje o valor do tratamento completo que o paciente ia fazer, porque ele ia fazendo aos poucos. Então você recebia o valor do tratamento, vamos supor, de 3 meses do paciente, só que você não tinha o custo desse tratamento agora. O que fazia com o teu saldo bancário? Aumentava. Se o médico não provisiona esses custos, ele vai achar que aquele saldo bancário é lucro, e se ele não tem definido o repasse dele, ele vai achar que é tudo dele, nada para a clínica, e aí lá na frente as parcelas começam a dar as mãos e vem o problema. Só que esse problema ele se antecipou, porque agora o mercado, você vê, há um tempo atrás, qual era o prazo de recebimento de medicação? Chegava em 3, 5 dias. Como é que tá agora? 30 dias no mínimo. Não existia a demanda por uma gestão de estoque, não tinha muito uma memória de cálculo para saber o quanto comprar. Então acho que a pauta do momento é essa. Como seguir gerando caixa e entender o quanto eu posso comprar para não alocar meu lucro todo dentro do estoque. E os médicos que não souberem o lucro, não souberem o que... Já era. Eles vão ter problema de fluxo de caixa muito em breve. Então, é um pouco da parte técnica financeira desse mercado, né? E que a tendência é piorar. Quando você olha para o mercado, enquanto empresário, no seu modelo de negócio, como é que tu projeta? Qual que é a tua visão de futuro da sua clínica, levando em consideração tudo isso que a gente falou? Bom, meu projeto de futuro que eu vejo é uma redução de margem, né? Acho que esse mercado da medicina, principalmente do emagrecimento, olhando para o futuro, acredito que a gente vai ter uma redução de margem, né? Mas dentro do meu negócio, eu projeto um aumento exponencial do faturamento, porque eu sei daquilo que eu estou fazendo e busco sempre estar melhorando e tenho sempre essa positividade, né? Sempre buscando pessoas para me auxiliar a melhorar isso daí e quero trazer pessoas com essa mentalidade para perto, para trabalhar comigo. Então eu quero sempre estar agregando mais para a gente, mesmo diminuindo a margem, aumentar o faturamento. Então, dessa forma, o lucro continua até aumentando, né? Que é o principal, né? Até um negócio que eu falo, existem momentos em que é muito melhor a clínica vender com a margem menor do que perder a venda, né? Enquanto você está com uma capacidade produtiva ali, não está lotado de capacidade produtiva, cara, é muito melhor você vender com a margem menor do que perder aquele cliente. Você consegue garantir esse cliente com você e a tendência, até eu falando como paciente, né? Depois que você acessa o produto que você entrega, cara, é muito difícil do paciente não querer continuar. É muito difícil de você tomar um churn desse paciente, só se ele for para um outro médico, né? Mas ele simplesmente parar é quase impossível, né? E aí, Bruno, sobre essa pauta de pensar em crescimento, projeto, o que eu percebo é que muitos médicos acabam caindo num vislumbre de que eles precisam atingir o patamar de que alguns mentores vendem como sendo o padrão ideal, e eles meio que colocam que o sucesso só é atingido no momento em que você tá andando de Porsche 911, tá com Patek Philippe no pulso, trabalhando meio período e jogando tênis o restante do dia. Cara, tu sente essa pressão, que eu acho que não é só no mercado de medicina. Qualquer empresário, acredito que vive essa tentação de, poxa, nunca tá bom porque eu não cheguei naquela pessoa que eu coloquei como referência. Como é que você lida com essa situação de, às vezes, poxa, ter que lutar contra, caraca, será que eu tô comprando esse negócio porque eu realmente preciso ou não? É por status? E até que ponto o meu status é pensando em um networking? Enfim, eu vejo que a gente tem perdido muito o lastro das coisas, né? Feito investimentos, buscando algo que a gente nem sabe o que é. Então, no conceito financeiro, tem mais aquele que precisa de menos. Só que eu vejo que os médicos, eles são a todo tempo atormentados e assediados com pílulas para que eles busquem precisar de mais. Cada vez eu preciso de mais. E nunca tá bom. Aí a gente começa a ter problemas de pessoas financeiramente ultra bem-sucedidas, mas frustradas na vida, né? Uhum. Cara, imagino que você sinta de alguma forma essa tentação de comparação. Queria saber como é que você lida com isso, você tem colegas que se ajudam, enfim, como é que você... Ou não, Vitor, não é assim? Como é que você enxerga tudo isso? Bom, para iniciar esse papo aí, eu acho que também tem uma frase que eu já ouvi, e é uma frase, inclusive, de um filme aí de crianças, entre aspas, né? Que é da Alice, né? E
traz muito para a realidade nossa, porque fala que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro você tem que saber onde você quer ir, ter o seu propósito de vida bem estabelecido, e aí a gente vai para a questão da comparação, né? Então, você tem que tomar hoje muito cuidado com esses comparativos, né? Então, você se comparar no seu momento atual com alguém que já passou por tudo que você passou e está no momento bem lá na frente, cara, isso vai te gerar uma depressão, Ansiedade, né? ansiedade, vai acabar com o seu mental e vai fazer você se limitar no seu crescimento. Então, você tem que se comparar a pessoas que estão no mesmo nível que você. A comparação também é boa, cara, Referência, né? mas você tem que ter uma comparação saudável, né? Ou você compara, sim, com aquela pessoa que está lá com sucesso, que você vê como sucesso, né? Mas no momento que ela estava, na onde você está hoje. Então, momentos certos geram comparações saudáveis. Escolha o momento da pessoa para você se comparar. E aí, falando um pouco sobre sucesso, né? Então, o sucesso talvez não está relacionado ao que a pessoa mostra, né? Aos materiais, né? O sucesso, para começar, depende do que cada pessoa julga como sucesso. Tipo, o que é sucesso para você? É realmente ter um carro bom, um relógio bom, e mostrar isso para as pessoas, buscar uma aprovação? Ou o sucesso para você é estar bem com a sua família, estar bem com sua saúde física, mental e ter condições, liberdade financeira no seu trabalho, né? Então, acho que o sucesso depende. O que que é sucesso para você? E também vale muito a gente pensar de... Eu ouvi num podcast também essa semana, cara, que fala o seguinte: você tem que saber qual jogador que você é em campo, que é o livro do Thiago Brunet, que eu acho que ele lançou agora, cara, do jogo da vida, né? Ele comparando a vida com o jogo de futebol. Cara, que massa. Então, no jogo da vida, o Thiago Brunet compara a vida com o jogo de futebol. E nesse campo, você saber se você é o atacante que vai ser entrevistado, que vai ser ovacionado, né? Que realmente as pessoas vê como o melhor, entre aspas, né? Mas tem pessoas que nasceram para ser o zagueiro, né? E o zagueiro, ele é super importante. O goleiro, ele é super importante também no jogo, né? Sem ele, o time não ganha. E só que ele geralmente, na maioria das vezes, não é o que está nos holofotes, certo? Mas você pode ser o melhor na sua área de atuação, né? Por exemplo, ele fala muito sobre o Cafu, pentacampeão brasileiro, né? Ergueu a taça da Copa do Mundo aí, o melhor lateral direito de todos. E o Cafu, cara, ele queria jogar no meio de campo. Então, ele queria jogar no meio de campo, só que ele teve a humildade de ouvir o treinador dele, um cara experiente, um mentor para ele, de falar que não, ele era um jogador de jogar na lateral direita. E aí ele ouviu isso e foi o melhor naquela área que ele se dispôs a jogar. E tá aí o resultado, né? Talvez se ele jogasse de meio de campo, ele não seria um grande jogador. Exatamente. Pois é, falando nisso aí, o meu Cruzeirão tá precisando de um goleiro, de lateral, de zagueiro. Maravilha, Brunão. Caraca. Ó, nosso tempo já tá esgotando aqui. Eu queria fazer contigo, velho, um joguinho de perguntas, onde tu vai responder isso ou aquilo, velho. Eu escolhi algumas coisas aqui que eram dúvidas pessoais, tô aproveitando pra, né, o podcast virar uma consulta pra mim, depois você me prescreve o que eu precisar ali. Mas perguntas simples que muito provavelmente vão ajudar todas as pessoas. Às vezes a gente fica travado nisso. Pode ser? Então, Bora. isso ou aquilo. Tu vai Bora. responder um ou outro. Treino de força ou cardio? Treino de força, sem dúvida. Igual eu falei, músculo é saúde. Treinar de manhã ou treinar à noite? Treinar de manhã.
Seu dia vai ser muito mais produtivo. Cardio em jejum ou alimentado? Cardio em jejum. O cardio, 30 minutos todo dia ou 1 hora 3 vezes por semana? Cardio 30 minutos todo dia. Constância vence você fazer o muito às vezes. No emagrecimento, cortar o açúcar ou cortar o álcool primeiro? Cara, essa é difícil, mas eu vejo como cortar o álcool. Então, o álcool, às vezes, quando você bebe num dia, você perde os outros 3 dias pra frente, né? Comida de verdade ou suplemento? Comida de verdade, sem dúvida. E se fosse para escolher um suplemento para a vida toda, qual seria? Creatina. Dormir 6 horas e treinar ou dormir 8 horas e pular o treino? Essa é difícil, cara. Eu acho que essa daí, se for pra sempre, dormir 6 horas e treinar. Se for às vezes, você ter uma noite de sono vale mais que tudo. Aí uma dúvida minha, assim, cara, tomei um vinhozinho dia anterior, comi uma pizza com os amigos. No dia seguinte, acordar e treinar da mesma forma ou dormir um pouco mais, não treinar e descansar? Depende do que é dormir um pouco mais. Às 8 horas, às 8 horas. Dormir, ter um sono de qualidade. Boa, boa. Repor hormônio ou ajustar primeiro o estilo de vida? Ajustar o estilo de vida. Mas, igual eu falei, tem alguns casos que a gente tem que fazer a reposição para melhorar o estilo de vida da pessoa. Crescer rápido ou crescer com ordem? Crescer rápido e depois a ordem. Boa. Então, se a gente fosse colocar aqui, assim, dentro da alta performance, se tu fosse colocar alta performance em uma palavra, o que seria? Alta performance. Uma palavra não, em uma frase. Explica. Alta performance pro Bruno é? Acho que uma palavra. Alta performance é treinável. 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 Discorra disso aí. Alta performance você consegue treinar, ter constância. Então, você melhorar a cada ponto e ter constância naquilo. Sendo assim, você vai colher depois uma alta performance. E essa pergunta aqui, ó, pra ver se tu tá treinado, hein? Tu é meu cliente. Aumentar o faturamento ou melhorar a margem? Melhorar a margem. Boa, moleque. Aí sim. Brunão, então pra gente encerrar, pra uma pessoa que tá ouvindo agora, um empresário cansado, sem energia, vivendo no automático, qual que é o próximo passo? Qual que é o primeiro passo pra um cara desse? Cara, sem dúvidas, buscar um acompanhamento médico, um médico que você tenha conexão, confie e seguir com ele sempre. Então, talvez vai ser necessário inicialmente você ver ele semanalmente, depois mensalmente, mas talvez vai chegar um momento ali que você vai precisar ir anualmente, mas você vai estar cuidando da sua saúde para performar melhor na sua vida como um todo. Muito bom. Isso aí. E eu quero que você deixe uma mensagem agora para médicos, empresários e, enfim, médicos que estão no caminho de construir esse projeto de vida e o projeto da clínica deles. O que você coloca hoje como uma dica, assim, uma mensagem? Bom, uma mensagem que eu acho que eu tenho que deixar é: foque no que você realmente quer para a sua vida e busque pessoas que saibam mais de certos setores para estar junto com você e desenvolvê-los melhor. Então, eu acho que é isso. Você focar e trazer pessoas para perto de você que saibam desenvolver alguns setores que na medicina a gente é deficiente. E você dá o melhor para o seu paciente sempre, sempre. Top, Brunão. E agora, pra gente fechar mesmo, onde é que o pessoal te acha, cara? Estão vendo o podcast, quer marcar uma consulta? Consulta online tem? Tem também. Então, em qualquer lugar do Brasil. Como é que o pessoal te encontra? Olha só. Então, meu Instagram é Dr. Bruno Baquião. Pode me chamar lá no direct que eu mesmo vou responder. Pode clicar no link lá da bio, falar com minha equipe também. Então, pode me chamar lá que esse é o caminho. Não, obrigadão, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu por inaugurar esse projeto. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com outros médicos ou pessoas que querem aprender um pouco mais sobre alta performance. E nos siga no Instagram, BMO Gestão e Vitor.Reben. Lá a gente traz os nossos bastidores de como nós ajudamos mais de 100 clínicas a resolverem os problemas de gestão e também o que nós fizemos com o Bruno. Lá tem alguns depoimentos e o que foi feito para levar o Brunão de 70 mil de faturamento
A meta é bater R$500 mil com margem até o final desse ano. Muito obrigado.